Bem, boa tarde a todos e todas. Nós daremos início, então, continuidade às atividades do 4º Colóquio Internacional Estéticas no Centro, né, como Estéticas das Viagens. Hoje nós temos, nesse horário, a mesa 6, Viagem Método. As apresentações das comunicações serão, na ordem, a viagem como método, Eurípides Afonso da Silva Neto, da Universidade de Brasília. Pedagogia da viagem, uma prática em território fronteiriço, Lorena Maia Rezende, da UFPEL de Pelotas, né, da Universidade Federal de Pelotas. A viagem como procedimento metodológico na pesquisa em História da Arte, um percurso pelas obras de Cristina Iglesias, Mariela Gonçalves Sobrinho, do Instituto Federal de Goiás. A relação entre curadoria e expografia como poética na exposição Estéticas das Viagens, Arthur Gomes Barbosa, Maria Eugênia Matricardi e Virgínia Manfrinato, da UNB. Né? E então nós teremos um tempo, eu vejo que alguns avisos são interessantes, porque eu fico com aquela função de mediar, mas também de controlar o tempo. Então, nós teremos aí 15 minutos para cada apresentação. Faltando 2 minutos, eu aviso vocês, né, desse tempo para um fechamento, se necessário, e aquilo que vocês não conseguirem falar do que quiserem falar nesse tempo, a gente tem o tempo, então, para debate, que esse também é um tempo de complementação, né? Eu sei que o tempo é bastante limitado, mas nós nos organizamos assim, certo? Então, podemos dar início. Eurípides? Oi, Rita, sim, sou eu. Tá me ouvindo bem? Sim, estou. Ótimo. Eu posso compartilhar a tela? Pode. Tá, vamos ver se dá certo aqui. Ela apareceu aí por completo? Estamos visualizando, sim. Sim. Então tá, vou iniciar aqui. O meu tema é a viagem como método, meu nome é Eurípides Neto e eu sou doutorando em História da Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília. E aí, a primeira coisa a entender é o que seria esse método, né? O método para quê? E aqui eu pontuo 2 questões principais, que é a aprendizagem com consolidação do conhecimento e uma repertorização, né? A gente abrir o leque do repertório adquirido em qualquer área do conhecimento, né? E aí a gente vai, nesse sentido, utilizar a viagem como um desses elementos de repertorização. E para isso, eu dividi em 2 pontos. O primeiro é o teórico, tratando do entendimento da estética que eu faço aqui, e o segundo é o prático, onde a gente pode observar o planejamento, a ação e o registro como o método realmente de como utilizar a viagem para a nossa construção de um repertório principalmente formal, mas que pode acontecer em qualquer aspecto. E aí, na questão teórica / estética, né, o que eu vou buscar primeiro é um alinhamento conceitual a respeito do termo estética, né, do que eu estou tratando como estética aqui. E eu vou utilizar principalmente a compreensão lançada por Baumgarten, né. Aqui é só um parágrafo do Estética que o Baumgarten escreveu, mas que também é complementado com outros livros, como Metafísica também. Ela não dá, esse parágrafo não dá a compreensão total, né? Mas é só para a gente situar a base do que é a discussão estética que eu trago aqui, né? Então, as leis da arte estética, contudo, estão por todas as artes liberais. O que é isso? Que a arte estética não está vinculada somente a uma atividade, né? Ele expande isso para diversas artes liberais, e as artes liberais
nesse tempo significava muito mais do que a pintura ou a escultura, né? Ela entrava também na marcenaria, ela entrava em diversas outras atividades também, que não só vinculadas à arte acadêmica, por exemplo, né? E isso vai nos levar mais para uma questão da base de reeducação da nossa fruição e, consequentemente, da expressão, né? Então, como que eu vou me sensibilizar e como que eu vou sensibilizar, né? Então, como que eu vou fruir e como que eu vou expressar é muito o que ele vai desenvolvendo dentro da teoria estética, né? Então, é uma reeducação da postura perante as informações sensíveis, né? Então, é como que eu paro para olhar o que está me sensibilizando, como que eu paro para refletir sobre o que está me sensibilizando, e depois, quando eu for formalizar isso em escrita, em pintura, em fotografia, eu também vou utilizar essas informações que me sensibilizaram agora para sensibilizar, né? E aí, como resumo geral disso, né, essa postura vai gerar para o Baumgarten o que seria o Félix Aestheticus, né, que é um homem no sentido de ser humano, né, com a característica capacidade de reflexão perante a vida, né? Então, assim, todas essas informações que são absorvidas, elas ela para, a gente intelege, e aí como que ela vai nos sensibilizar, né? Então, essa capacidade reflexiva perante a vida com autoconhecimento sem sentimentalismo, né? Uma análise da informação, né? E uma retidão moral balizada por escolhas no bem. Isso é bem importante também, porque não basta ser só a entrada de conhecimento, mas como que a gente vai utilizar esse conhecimento balizada com escolhas no bem, certo? E essa é a base que eu utilizo para ir para a parte prática, né? Então, o primeiro ponto seria o planejamento, né? Como que planeja-se essa viagem para poder transitar nesse mundo de sensibilização. Então, a partir dessas definições, a gente gera um instrumental, ou seja, tentar transformar questões subjetivas em um comportamento eminentemente objetivo, né? E seria esse desenvolvimento da sensibilidade buscando uma repertorização estruturada em experiências, né? Então, a minha experiência da viagem, como que aquilo vira repertório para depois eu utilizar isso na minha área específica, seja ela arquitetura, seja ela história, seja ela biologia, qualquer área que seja, né? Então, uma das possibilidades que eu tento trazer aqui para dentro da viagem é utilizar a repetição como um guia que vai conformar esses três momentos, né? Ou seja, planejamento, ação e registro. No planejamento, eu já estou repetindo o que tem na ação eu repito o que estava no planejamento, e no registro eu vou repetir mais uma vez as informações da ação, né? Então, a viagem, ela vai acontecer meio que 3 vezes dentro desse pequeno método para a gente reforçar o que nos sensibilizou. E aí o planejamento, ele entra como esse contato com as experiências futuras, né? Ou seja, já é a viagem sem o deslocamento físico. Eu estou estudando sobre o assunto, eu estou estudando sobre o que eu quero ver, o que eu quero perceber nessa viagem. Isso é como se fossem as sementes das experiências que a gente vai regar com a vivência em loco, né? Então, é o preparo, né? É o exercício de prever o passo antecipadamente. E para que isso, né? Para que na hora que a gente esteja vivendo esse planejamento, a gente não esteja vivendo planejamento e ação ao mesmo tempo, né? Eu estou só em uma atividade. Por exemplo, se eu estiver em um museu, eu não estou ali, enquanto eu estou no museu, pensando no próximo passo que eu vou dar para viver outra questão, né? Então, eu estou vivendo integralmente aquela atividade que foi planejada. Por isso que não se trata só de uma rigidez gratuita de horário e trajeto, né? Você tem um ganho logístico que vai permitir que os eventos aleatórios que estão voltados ao nosso interesse aconteçam, né? E não eventos acidentais fora do nosso interesse, por exemplo, de ordem prática, né? Furar um pneu de carro, perder tempo em alfândega, né? Todas essas questões. Então, como que eu deixo o meu tempo mais limpo para aquelas questões que são estéticas e que eu estou buscando, que vão me sensibilizar para que eu faça
construa o meu repertório na área do meu desejo, né? Então, aqui é só um mapa que eu fiz para sintetizar a questão do planejamento, que foi a viagem que eu fiz para utilizar esse método, né, e ver como que isso acontecia, se realmente havia um ganho. E aí, só de se planejar, já tem um ganho exponencial na vivência do que é mais interessante. Igual o meu foco é basicamente arquitetura, então, ao invés de perder tempo com burocracia, eu ganho tempo na experiência arquitetônica, por exemplo. E a ação, né? A ação seria o ápice da absorção dessas informações disponibilizadas pela viagem, né? Então, essa viagem, mais uma vez, batendo na tecla de instrumento de repertorização, principalmente, mas não exclusivamente formal, né? Então, no meu caso, que eu estava buscando questões de arquitetura e de história da arquitetura, ele passa pela forma, né, como questão principal. Mas também, se a gente tiver aberto a outras experiências, você acaba sendo abraçado por outras questões também, né? Então, o planejamento, nesse caso, se equipararia ao estudar para uma prova, né? E a ação seria essa realização. Ou seja, a gente entender a ação como um momento que não pode acontecer sem concentração, sem presença e sem aprofundamento, né? Então, a gente está ali realmente buscando conscientemente essa busca estética e dos elementos de repertório. E aí, algumas medidas que eu utilizei para subsidiar tal conscientização foram, por exemplo, ampliar o número de sentidos aplicados a uma atividade, né? Então, vamos supor, se eu vou percorrer uma rua, se eu percorrer essa rua de carro com os vidros fechados, eu vou ser muito menos sensibilizado se eu percorrer essa rua a pé, por exemplo, né? Então, pensar em pequenas ações, em pequenas maneiras que você pode potencializar a sua vivência daquela experiência, né? Por exemplo, também o tempo de permanência com os estímulos, né? Quanto tempo você está naquele lugar, né? Quantidade de interações. Então, isso são apenas alguns exemplos que eu levantei dentro da minha experiência, né? Lógico que podem existir muitos outros para que essa conscientização possa ser expandida, né? E aí, o que eu quero com isso é desmistificar que, por exemplo, uma viagem que é feita só por pacote turístico, ela realmente ela não enriquece tanto quanto uma que você vai para um lugar completamente desconhecido, né? Então, essa mudança na questão da postura realmente de como que você está tratando essas questões e as sensibilizações. E aqui, uma foto de uma dessas cidades que eu percorri, para mostrar como que, só para exemplificar de como que seria a ação dentro de todo esse tecido urbano e a gente parar para viver isso de maneira mais profunda, né? E, por fim, o que eu trago aqui também é a questão do registro, né, que seria aí a terceira repetição da viagem, né? Ele vai acontecer já nos momentos da ação. Então, ele ajuda a apurar os sentidos para as informações específicas. Então, vamos supor, se eu estou buscando arquitetura e eu utilizei a fotografia e o diário como registro, só no gesto de fotografar eu já estou apurando o meu olhar para certos elementos formais que, consequentemente, serão estéticos, né? E o registro aqui, esse registro que começa no campo, ele é uma primeira parte de outras atividades, que seria como que passar essa viagem a limpo para a gente construir um caderno de repertório dessa viagem, né? Então, isso pode acontecer por diário, por desenho, por fotografia, vídeo, elementos que são os mais comuns, né? Pode ser uma coleção de objetos, por exemplo, se a pessoa está tratando de uma busca geológica, certo? Então, essa expansão também do campo estético a diversas atividades que não sejam exclusivas do campo artístico, né? Então, outra questão é também manter certo ritmo dessa aquisição do que se tem interesse, né? Então, se vai se fotografar, se vai fazer um diário, então fazer isso de maneira disciplinada, buscando o máximo possível de exemplares. Por quê? Porque se
o intuito é repertorizar, quanto mais exemplares, maior repertório daquilo que a gente está buscando, né? Então, essas outras atividades vão passar também pela seleção, organização, um compartilhamento e apresentação, né? Ou seja, eu vou refinar todo esse meu registro, né? E ao refinar e com essa necessidade de apresentar, isso suscita uma narrativa que ela tem que ser pensada e coerente, né? A respeito daquilo que eu estou apresentando. Então, me força a reviver também essa viagem e aqueles elementos que me sensibilizaram, certo? E aí, a partir desse material, desse caderno, eu vou utilizar isso em outras áreas. Eurípides, 2 minutos, tá? Sim. E aí, a utilização desse material em outras áreas, por exemplo. Como no meu caso é fotografia e arquitetura, a minha repertorização e a minha busca de formalização desses elementos aconteceu tentando juntar essas duas coisas, né? E a conclusão é de que o fundamental na ciência estética do Baumgarten é que essa filosofia seja aplicável, né? Esse entendimento da estética como uma postura a ser aplicada em diversos campos e não exclusivas de uma atividade acadêmica, né? Então, aqui, os indivíduos como agente de absorção e de expressão da questão estética, né? E aí, a vida entra como esse mar de possibilidades de repertorização e a viagem, por nos tirar do nosso dia a dia, né, ela é uma das maneiras mais intensas de se realizar. Esse é um resumo do meu artigo. Obrigado. Obrigada, Eurípides. Então, nós passamos agora a fala para Lorena Maia Rezende, Pedagogia da Viagem, uma prática em território fronteiriço. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Ótimo, vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Se vocês depois puderem me avisar se estão enxergando, eu vou colocar em tela cheia aqui. Estão conseguindo ver? Sim, Lorena. Tá bem, vou até colocar aqui para marcar o tempo, para não me perder. Vou iniciar, então. Prazer, né? Meu nome é Lorena Maia. Esse trabalho eu fiz, na verdade, quando eu ainda estava, né, em mestrado na Universidade Federal de Pelotas, mas atualmente eu sou doutoranda no programa, no CLARC, na arquitetura da paisagem na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, já tem um avanço, né, desse estudo, e eu trago aqui, né, também o meu orientador, o Eduardo Rocha. Então, o título que a gente deu foi A Pedagogia da Viagem, uma prática em território fronteiriço. Cabe lembrar que isso é um pedacinho, né, tanto do meu trabalho de mestrado, como também de um projeto de extensão, que eu vou falar mais à frente. Então, o primeiro passo, né, a primeira problemática é repensar a metodologia. Quando os métodos tradicionais de pesquisa, eles não conseguem, né, sozinhos, comunicar a potencialidade de qualquer estudo, né? Então, faz necessário criar outras ferramentas dentro das investigações na área da arquitetura e urbanismo, que são muito complexas. Então, durante o nosso projeto de pesquisa ali na Federal de Pelotas, intitulado Travessias na Linha de Fronteira Brasil-Uruguai, Controvérsias e Mediações no Espaço Público de Cidades Gêmeas, foi necessário repensar, então, qual metodologia e procedimentos metodológicos poderiam compreender a volatilidade e heterogeneidade das cidades compartilhadas em uma fronteira internacional. Então, nosso tema, né, o nosso território de análise são as cidades gêmeas da fronteira Brasil-Uruguai. São 6 no total. Pelotas dista, né, aproximadamente 100 e poucos quilômetros da região fronteiriça, então ela está dentro, né, da zona de fronteira. Então, é um território muito instigante, né? Como é que a gente consegue trabalhar, então, no campo da arquitetura e urbanismo, entendendo as dinâmicas dessas cidades? Por isso, a gente precisou, então, repensar qual metodologia seria eficaz.
Então, esse projeto Travessias, né, o objetivo geral dele foi investigar o uso do espaço público da linha de fronteira Brasil-Uruguai, definido por essas 6 cidades-gêmeas, com a intenção, então, de mapear esses fenômenos urbanos próprios da contemporaneidade e contribuir para projetos futuros, né, de políticas públicas integradoras e leituras mais heterogêneas da região fronteiriça. Então, a gente percebeu, no nosso grupo de pesquisa, que é chamado Cidade mais Contemporaneidade, que toda a bibliografia e tudo que a gente via sobre a fronteira não dava conta, né, dessas dinâmicas contemporâneas. Então, como metodologia principal, a gente tinha a cartografia urbana, mas dentro dessa metodologia, a gente, como procedimento, a gente incluiu a pedagogia da viagem, além de entrevistas, mapas, autofotografia e vídeos, que são outros procedimentos. E esse projeto, ele, na verdade, ele terminou ano passado, em 2020, né, a gente teve 3 anos. Então, o primeiro ano a gente realizou a viagem, né, pela linha de fronteira. O segundo ano a gente ouviu as vozes, então a gente trouxe, né, as pessoas da fronteira foram até Pelotas. E o terceiro ano a inscrição, né, então ano passado a gente fez várias publicações sobre essa experiência da viagem. E a gente teve o financiamento da FATERGS. Então, vocês podem ver no mapa ali, né, mostrando essas 6 cidades gêmeas, né, esses pontinhos brancos ali, que elas são bem divididas e tem um porquê na história, né, dessa separação com a divisão, né, Brasil-Uruguai. Então, ali, a gente fez todo esse projeto, né, foram 12 dias de viagem, 2 dias em cada uma dessas cidades, um grupo de 17 pesquisadores, então, coloquei um croquis ali representando esse pessoal, nessa cidade que é Barra do Quaraí, que está lá na pontinha, a tríplice fronteira, né, na verdade, que ela faz divisa também com a Argentina. E esse grupo de 17 viajantes, dentre eles a maioria arquitetos, mas tinham também pessoal da letras, pessoal da fotografia, enfim, que nos auxiliou, né, nesse estudo. Então, foi uma viagem que a gente realizou em 2018, né, e aí a gente ficou 10 dias, então, imersos nesse campo. Então, a pedagogia, né, especificamente da viagem, a gente iniciou com os estudos ainda, né, das teorias pós-estruturalistas da educação, que já eram cientes, né, sobre esse mercado da educação e a previsibilidade dos métodos. Então, na verdade, a gente foi sem nenhum tipo de questionamento, né, os questionamentos vieram na própria viagem. E aí eu trago, né, esse autor americano, depois a gente tem um que ele vai falar, um filósofo, né, que ele tem um livro, A Teoria da Viagem, A Poética da Geografia, então ele nos auxilia muito, né, também nessa elaboração desse procedimento metodológico, né, então ele fala que a viagem, de fato, é uma ocasião para ampliar os 5 sentidos, né, então a gente sente, ouve muito mais vivamente, né, e olhar e ver também com mais intensidade. E, por fim, uma publicação desse meu orientador, o Eduardo, que foi o CrossCult, né, Desenho Urbano, Experiências de Viagens em Cartografias Urbanas. E foi nesse livro, então, que a gente, que o Eduardo, ele conseguiu, então, sintetizar, né, o que seria essa pedagogia da viagem. Então, é uma espécie de coexistência entre o pensar e o escrever. A escrita como uma espécie de declaração do pensamento. Então, enquanto o pensamento é orgânico, vai e volta, segue o caminho, entra em atalhos e becos, atravessa muros, erra a passagem e flui com a vida, em rizoma. Então, a partir, principalmente dessas bibliografias e referências, que a gente constrói, então, esse procedimento metodológico. Então, essa pedagogia da viagem é uma viagem efetiva ao local, né, de estudo, e é uma viagem até certo ponto conhecida, porque a gente sabe onde a gente vai, a gente queria percorrer essas cidades, mas também é uma viagem para descobertas e experimentações, né? Rumo aos acontecimentos imprevisíveis, colocar o nosso corpo na imprevisibilidade dos acontecimentos. Então, éramos estrangeiros, nômades, pesquisadores, cartógrafos, abertos à apreensão do outro, né? Tantos outros. Então, não se refere a uma viagem turística, né? A viagem em questão está próxima desse conceito do Onfrain, que diz que é de uma ética lúdica, né? De romper com o desenho urbano cada vez mais controlador da imposição de um sedentarismo espacial e temporal. Então, a gente tentava fugir um pouco, né? Percorrer a linha de fronteira, essa linha imaginária,
entre essas cidades, algumas de ponte, outras, né, fronteira seca, mas a gente tentava fugir um pouco, né, sair desse desenho tão ortogonal de algumas delas. Então, a resistência à ruptura sempre foi um convite, né, para a gente experimentar essas frestas e a alteridade urbana. O objetivo, então, desse artigo, desse estudo que eu trago, é discutir e também divulgar essa pedagogia da viagem como um instrumento metodológico de pesquisa que demonstra excelência, né, na apreensão e inscrição dos acontecimentos urbanos. Então, os resultados que a gente teve mediante essa metodologia foram muito potentes, né? Então, realmente, ela trouxe, né, ela nos revelou vários benefícios. Então, além disso, né, a gente oferece novas pistas para tomadas de decisões de planejamento, políticas públicas, né? Então, esse olhar de dentro e de perto, né, principalmente do arquiteto, que às vezes fica muito de longe, né, em mapas, nos deu outro olhar e facilitou esse processo. E como metodologia aqui nesse trabalho, né, uma pesquisa exploratória, também bibliográfica, né, interdisciplinar sobre a viagem, fortalecendo o discurso, então, dessa inovação metodológica dentro da academia. Então, a gente traz tanto, né, esses grandes campos, né, esse guarda-chuva que a gente apoia na filosofia, principalmente a filosofia da diferença, então a gente traz Deleuze, Guattari, Certeau e Onfray. Na geografia, a gente apoia no Resbart, o Milton Santos, o Ângelo Certa. Na antropologia, a gente tem o Ingo, o Auger, o Ricard. E na arquitetura, principalmente o Carreri, italiano, o Eduardo Rocha, né, esse pesquisador, e a Paula Jacques também, que vai falar, né, sobre topografia. As etapas, a gente, então, divide, né, em 3 grandes etapas, e foi legal ouvir a apresentação do colega agora, porque ele também divide em 3 etapas, então é legal a gente ver os nomes e como a gente se apropria disso. Então, a gente tem o antes da viagem, né, que para o colega foi esse planejamento, né, essa expectativa que a gente já inicia. O durante a viagem, que o colega chamou de ação, a gente fala que é a experiência, né, esse processo. E o depois da viagem, né, que é essa pausa, reflexão e inscrição, né, que a gente organiza tudo e vai desenvolver esse trabalho. Então, mapear essa prática, né, eu trago aqui alguns relatos desses principais referenciais, e o Certeau vai dizer, né, que todo relato pode ser considerado um relato de viagem, né, que nada mais é do que uma prática do espaço. Ele ainda diz que o mapa, o ver, e o percurso, que é o fazer, ambos polos da experiência, né, então é uma prática do fazer que permite um ver. E depois a gente faz um estudo sobre Deleuze, que é muito interessante a apreensão que ele tem sobre viagem. Então, o Deleuze é muito curioso, porque ele tem certa repugnância pelo ato de viajar. Ele falava que era muito cansativo quando ele fazia viagens, enfim, para congressos, eventos. E ele acredita que toda viagem também tem uma falsa ruptura, né? Uma ruptura barata. E aí ele vai falar que para a gente romper, não é preciso viajar, de fato, né? Todavia, muitos viajam com essa desculpa do rompimento. Então, ele faz uma crítica muito interessante também. E aí ele vai enaltecer esse devir nômade, né, romper com essa representação Foucaultiana e romper com essa estrutura do próprio pensamento, da imaginação. Então, para Deleuze, a verdadeira viagem é aquela que muda a perspectiva, né, muda o percepto, e não precisa necessariamente sair do lugar. Né? Então, ele fala, por exemplo, da música, da pintura, né, que é estática, mas que a gente viaja dentro delas. E aí depois, quando ele se aproxima de Proust, né, para compreender a viagem, ele diz que o que a gente sempre faz em viagem é verificar algo, né? Então, o ato de viajar é ir em encontro de algo ou alguém, inesperado ou não, né? Que a gente deseja averiguar. E, realmente, nessa viagem da fronteira, a gente conseguiu, né? Ter vários tipos de encontros que foram muito reveladores. Então, cada viajante nômade vai territorializar o que vê, o que toca, o que sente, à sua maneira, né? Construindo o seu próprio território. Então, como considerações, né, desse trabalho que a gente está focando nesse processo metodológico da viagem, a gente vê que é um instrumento que rompe com falsas idealizações ou preconceitos. Então, quando a gente foi para a fronteira, a gente tinha alguns receios, né, e preconceitos mesmo, de achar que é uma zona de fronteira, tem vários riscos, quando a gente tem que ficar mostrando identidade, enfim, a gente viu que a fronteira Brasil-Uruguai tem uma outra relação, outras, né, e a gente descobriu
várias outras questões. Então, a gente rompe com essas falsas idealizações de lugares que também, né, são mediatizados, enfim. Então, ela vai romper também com uma presunção de que a gente domina todo o conhecimento mediante experiências de outros, né, de livros, de filmes, enfim. Então, nada melhor do que a nossa própria experiência, né, esse próprio contato. E, especialmente para a área de arquitetura e urbanismo, é preciso esse olhar mais atento e de perto, né. Então, essas intervenções urbanas que a gente, né, o arquiteto está muito envolto, principalmente, né, às vezes construído de fora e de longe, pode acarretar vários problemas, né, não entender algumas paisagens sensíveis que esses lugares também, né, pertencem. Então, essa pedagogia da viagem é um instrumento que possibilita o pesquisador sair dessa bolha do senso comum, né, para então criar sua própria narrativa, né, próxima da essência dos acontecimentos. E aí a gente descobriu, né, com essa pesquisa, que a linha de fronteira é compreendida como uma linha de fuga, né, lembrando Deleuze, que vai romper e resistir a estruturas consolidadas para se abrir a criação. Então, a linha de fronteira, pelo menos essa específica, é o lugar público do possível, assim, da alteridade, da hospitalidade, e ensina constantemente novas formas de apropriação desses lugares públicos. Então, foi muito interessante. Lorena, 2 minutos, tá? Tá bem, obrigada. Já estou finalizando. Então, as descobertas que a gente fez foi graças a esse, né, esses procedimentos que nos auxiliou de forma que talvez se a gente ficasse de fora não tivesse percorrido, né, sentido no corpo. Então, a gente passou por vários, como a gente diz, percalços, né, e todos eles foram muito importantes, né, para a gente entender o qual é a potência desse território, o que ele está nos contando, né, e isso que transforma constantemente. Aqui, então, os viajantes, né, que foram com a gente, dentre os alunos de graduação, pós-graduação, a gente tinha o professor também, Fernando Fuão, além do professor Eduardo Rocha, e mais alguns alunos de outras áreas também. Aqui tem um site dessa nossa pesquisa, com mais resultados, filmes e vídeos, o logo do nosso grupo, e aqui as referências utilizadas. Obrigada, gente. Então, obrigada, Lorena. Nós passamos, então, agora para Mariela, desculpa, a viagem como procedimento metodológico na pesquisa em História da Arte, um percurso pelas obras de Cristina Iglesias. Olá, boa tarde, pessoal. Acredito que todos estejam me vendo e ouvindo bem. Qualquer coisa, me avise aqui no chat. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela. Enquanto você compartilha a tela, Mariela, só para lembrar, porque talvez nem todos tenham o hábito de olhar no chat, o link, o formulário com a frequência já está disponível, né, aí para vocês. Acho que já está aparecendo aqui. Bom, deixa eu está. Então, pessoal, meu nome é Mariela, atualmente eu sou professora de arte no Instituto Federal de Goiás, e esse trabalho que eu vou apresentar é uma espécie de um relato de experiência, né, do meu doutorado sanduíche que eu fiz na Espanha. Eu defendi a minha tese em 2019, na área de História da Arte, do Programa de Artes da Universidade Estadual de Santa Catarina. E a minha ideia inicial, quando eu entrei no doutorado, era falar da abordagem de artistas em relação à paisagem. E aí chega um momento, né, que a gente vai focando, e aí tive que escolher uma artista para trabalhar, e aí cheguei na obra da Cristina Iglesias, que é uma artista espanhola. E aí, no início da pesquisa, nos 2 primeiros anos, eu tive apenas contato com textos de catálogos, fotografias tiradas por outras pessoas, e eu comecei a sentir muita dificuldade em dar prosseguimento na abordagem que eu tinha proposto, que era uma abordagem que seria a partir do contato direto com a obra, né? Então, algumas descrições que eu li, algumas fotografias que eu via, não batiam com alguns textos teóricos, na minha opinião, né, que eu já estava estudando da Cristina. Então, surgiu a oportunidade de eu fazer esse doutorado sanduíche, eu fui em 2017, o meu projeto foi aprovado, acho que num resquício aí de uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, acho que no meu programa eu fui uma das últimas aí, quando ainda tínhamos
um pouco mais de bolsas, né? Acho que é importante falar isso também. E eu trago esse trabalho mais assim para incentivar, né, esse hábito da viagem como procedimento metodológico na história da arte, mas não no sentido de desmerecer pesquisas que buscam apenas arquivos na internet. Mas é porque ao longo do meu doutorado, principalmente o doutorado sanduíche, eu percebi que o meu trabalho teria sido outro. Parece muito óbvio falar isso, né? Que meu trabalho teria sido outro se eu não tivesse feito essa viagem, mas foi importante para fazer um trabalho de detetive, né? No sentido de consultas a arquivos, um material que eu não tinha aqui disponível, e também foi muito importante o acaso. Eu fui para lá pensando numa concepção, fui para Mari primeiro, né? Numa concepção de viagem que representa um deslocamento espacial físico e mental. Então, chegando lá, eu tive a oportunidade de descobrir obras de fato por acaso, obras da Cristina que não estavam catalogadas nem no site, nem em outros catálogos de exposições. Então, foi uma oportunidade também de fazer uma documentação fotográfica. E esse acaso também, ele se dá assim, não só no sentido de encontrar no meio do caminho uma obra da Cristina. Boa parte das obras da Cristina, as que não não estão em exposições temporárias, são intervenções urbanas ou então intervenções na própria paisagem, né? E eu sempre lia também nos catálogos que a Cristina, essa aqui é a Cristina, tá? Usava referências do mundo islâmico na obra dela e também da própria história da Espanha, né? A formação da Cristina foi toda em Londres. Então, essa referência cultural à história do país dela também era uma forma dela se sentir um pouco mais acolhida nesse país estrangeiro, né? E aí comecei a entrar em contato com as obras. Essa aqui foi a primeira viagem que eu fiz para conhecer o trabalho da Cristina. Essa exposição aqui foi em Grenoble, na França, antes, inclusive, de eu ter essa bolsa do doutorado de sanduíche. Inclusive, essa viagem foi até determinante para eu realmente ter certeza que ia fazer um trabalho sobre a obra da Cristina. E essa aqui são as celosias. Isso aqui são telas, são treliças, né? Aqui no caso em bronze, mas essas treliças que ela faz também podem ser feitas com tapeçaria, com outros tecidos diferentes, ráfia. E são uma espécie de labirintos que ela, né, distribui na galeria e, de certa forma, tem um certo deslocamento físico ali, uma viagem dentro da própria obra, e também uma viagem textual, porque essa trama que a Cristina produz são descrições de livros, né, que ela lê, e todos esses livros trazem narrativas de viagens realizadas. Então, são todas descrições de lugares ou imaginários fantásticos. Essa aqui é uma das obras que está frequentemente associada a essa referência que ela faz à arquitetura islâmica, e eu tive muito da certeza dessa referência dela quando eu estava lá e estive no sul da Espanha, via algumas dessas treliças colocadas nas portas e nas janelas, e depois em Marrakech. Essas treliças, elas são um elemento arquitetônico, assim, que tem uma função de filtrar a luz e também de filtrar a própria imagem da pessoa, né? Porque ela consegue ver o que está além, mas não mostrar a própria imagem. E, inclusive, aí também tem uma questão até, assim, patriarcal, porque essas treliças também, simbolicamente, elas foram criadas para proteger a imagem da mulher, né? Os homens fazendo essas treliças para proteger a imagem de suas mulheres. E, bom, aí sempre que eu ia viajando, eu ia comparando aonde tinha essa semelhança formal dessas treliças, né? Tanto aquelas produzidas durante a Idade Média pela ocupação dos árabes, mas também a partir do domínio da Igreja Católica na Espanha, que também utiliza essas treliças muito para a preservação da imagem dos conventos, né? Então, aí aqui tem um exemplo, assim, da gente ver essa circulação das imagens. E também eu fui vendo assim que não apenas era a minha viagem, mas é também a viagem dessas próprias formas que a Cristina utilizava, porque elas vieram do Oriente, depois chegaram para o sul da Espanha e depois foram ser contextualizadas na própria obra da Cristina. Aqui também uma outra sequência, um exemplo dessas celosias que são usadas como filtragem da luz.
E aí aqui a gente vê, né, um deslocamento, a referência anterior das celulosias no seu contexto original, e aqui posteriormente na obra da Cristina. Esse aqui é um exemplo daquela celulosia feita em ráfia. E aqui eu acho que essa comparação mais visível, né? E foi muito importante ter feito essas viagens também, porque quando eu fazia, né, eu fiz essa documentação fotográfica, sempre registrando, fazendo aqueles desenhos para ver a organização da exposição, a forma como a Cristina pensava o espaço, porque uma coisa que a Cristina também sempre coloca no trabalho dela, isso a partir de relatos de entrevista, é que ela sempre quis propor uma viagem para o espectador dela, para que ele pudesse se deslocar por entre essas obras e também fazer uma viagem mental. A partir do momento que ele, né, tá ali e ou então até vendo pela fotografia, mas que ele consiga fazer esse deslocamento, esse imaginário. E posteriormente, depois de ter contato com alguns outros catálogos dela que eu tive somente no final da viagem, acontecia muito assim, de eu comprar os livros e guardar para ver depois, né? Eu chegando no Brasil, para tentar aproveitar esse momento que eu estava lá. Muitas fotos que a Cristina fez, né, de quando ela fez essas viagens também, foi meio que quando eu falo que eu fiz um trabalho, tentei fazer um trabalho de detetive, foi muito assim. Eu via nas entrevistas dela, porque eu não consegui entrevistá-la pessoalmente, embora seja uma artista viva ainda, ela relatando que fez uma viagem para determinado local. Então eu sempre tentava muito me colocar no lugar dela e ir nesses lugares para ver como que ela fazia, montava esse repertório dela. Então, várias fotos que ela tirou e depois colocou no catálogo que servia do repertório dela, eram fotos muito semelhantes à que eu retirei, né? Que fotos que eu fiz. Então, para mim, assim, acho que de certa forma, talvez pareça um pouco prepotência, mas de certa forma eu consegui me colocar um pouco no lugar dela, né? Eu acho que aqui é bem visível também esse jogo de luz e sombra dessas imagens que a Cristina faz. Vou passando aqui. Essa aqui é uma outra parte do trabalho da Cristina, que é chamado de habitações vegetais. Retomam também aquela ideia dos labirintos, mas aqui faz a menção àqueles jardins, labirintos, e eu fiquei procurando, né, de onde a Cristina tirava esses labirintos. Então, eu tive a oportunidade de visitar esse labirinto em Barcelona, né, que a Cristina também visitou. Então, todas as referências dela são essas referências que já estão na cidade, que depois ela faz esse deslocamento do mundo real, assim, do mundo cotidiano, talvez essa seja a melhor palavra, para esse mundo de ficção que ela cria ali nos trabalhos dela. Aqui já é uma outra adaptação desse labirinto, esse trabalho que está em Otim. Se eu não me engano, é um único trabalho que está aqui no Brasil, salvo algum que esteja em uma coleção particular, e também é um labirinto. E aí a gente faz uma viagem quase ao mundo encantado, né? Porque é uma obra que você não vê facilmente, ela não está ali visível no caminho, você tem que entrar literalmente no meio do mato e conseguir ver essa obra porque ela está espelhada, então muitas vezes ela se camufla. Dentro dela tem esse outro labirinto aqui, esse aqui é a maquete, né, o trabalho de referência. Como esses corredores vegetais que a Cristina faz, deixa eu até voltar aqui antes. Esses corredores vegetais que a Cristina faz, eles imitam vegetação, aí ali fica meio que uma ideia de que você faz uma viagem para um lugar e entra uma viagem dentro da viagem, né? Mundos dentro de outros mundos. Aqui, de novo, uma referência da Cristina a esse mundo islâmico, né, que faz parte da história cultural do país dela, que aqui nessa parte central é um relevo e um dos palácios em Granada, ali no Alhambra, e nas laterais são esses relevos vegetais que a Cristina faz. Então, aí a gente colocando uma imagem lado a lado, acho que é mais fácil ver essa comparação. E aqui, já quase finalizando, a outra parte do trabalho da Cristina são os poços. São espécies de fontes, aqui tem todo um mecanismo hidráulico que faz com que esses poços encham de água e vão se esvaziando de acordo com, né, um tempo que ela programa. E a referência desses poços também, né, uma espécie de uma piscininha, são as outras fontes islâmicas também que estão ali, principalmente no sul da Espanha. E boa parte delas em Granada, que é um dos lugares que a Cristina mais visitou para buscar as referências para essas obras. Então foi muito assim, quase que um jogo de
de achar o seu par, né? De ver uma imagem dela e depois estar caminhando e por acaso ver essas obras. Essa aqui já é uma das últimas obras que a Cristina inaugurou em Londres, que também retoma, né? Eu trouxe essa imagem aqui mais para vocês verem um outro formato desse poço. E uma continuidade dessas formas arquitetônicas que vão viajando ao longo do tempo né, em diferentes contextos. Aqui já é em Santander, também uma adaptação desses poços. Muita dessas obras também, elas são pensadas de acordo com a história do próprio local, né? Aqui foi um lugar aqui é em Santander, onde está essa obra, é um lugar que é num porto, né, perto do mar, então esses poços que imitam fundos de rios, de mar, a impressão que dá é que você está quase dentro do mar, literalmente ali, porque tem um mar ali do lado e tem esse jogo de formas que está repetido. E aí aqui, de novo, o poço, acho que essa é a imagem mais visível dessa comparação. De novo, esses poços que eu ia encontrando no meio da rua, e aí eu via depois a semelhança com os trabalhos da Cristina e pude, de certa forma, comprovar, assim, né, para mim mesma, as referências que ela buscava na cidade, na arquitetura, para os trabalhos dela. Mariela, 2 minutos, tá? Ok, eu já estou finalizando. Essa aqui é a última obra, essa obra que ela está em Toledo, faz parte de um conjunto escultórico chamado Aqui as Águas, e essa foi uma das primeiras obras que eu visitei da Cristina, tá aqui por último, mas foi uma das primeiras que eu visitei, estando lá na Espanha, que cada obra está em um ponto diferente da cidade, e para você chegar até cada obra, você tem que se perder pelos labirintos da cidade. Então, eu acho que essa coisa de se perder na obra da Cristina, o labirinto talvez seja a forma que ela mais utiliza, né? A viagem que você está ali sempre se perdendo fisicamente e mentalmente. É isso, pessoal. Obrigada, Mariela. Então, nós vamos agora para o quarto trabalho, que é a relação entre curadoria e expografia como poética na exposição Estéticas das Viagens. Arthur, Maria Eugênia e Virgínia. Alguém aqui? Bem, ontem eu fui avisado, porque eles solicitaram que ficassem para o final. Eu entendi que era manter como estava, talvez eles queiram uma apresentação no final do nosso tempo, né, que a gente tem um tempo aí para debates. Então, nós vamos aguardar, se algum deles chegar na sala, nós então cederemos esse tempo. Eu quero parabenizar as 3 apresentações, Eurípides, Lorena, Mariela, né, assim, fizemos literalmente uma viagem, e partindo, o que foi interessante nessa estrutura da mesa, é que a gente sai de uma ideia, não da rigidez do método, mas de um método que é pensado ali, elaborado para aquela estrutura, vai se abrindo até chegar ao acaso, né? A Lorena já faz alguns apontamentos, assim, de que é preciso lidar, às vezes, com o lúdico, a ideia da fronteira, que faz repensar essas metodologias propostas ali pelo Eurípides, mas quando a gente chega na Mariela, essa errância e o acaso chega, não é, Mariela? Então, assim, a gente também foi fazendo essa viagem com vocês. E, assim, com alguns aspectos muito interessantes para nos convocar aí a pensar junto com vocês, e como se a gente eu tive a sensação de estar acompanhando vocês, assim, entrando e participando desses percursos, né, naquilo que é a proposição. Então, desde uma proposição de uma estética de Baumgarten, que o Eurípides nos traz, né, assim, o que é fundante numa estética, que é essa ideia do sensorial, que é essa ideia do sensível que pode ser capturado a partir da viagem, e aí a gente vai ampliando para chegar nesse contemporâneo que traz algumas mudanças nessa estrutura do que o percurso da cidade nos convoca,
né? Seja porque é uma cidade portuária, seja porque é uma cidade fronteiriça, seja, enfim, por qualquer característica dessas cidades. A gente, por exemplo, o Guy Debord vai propor uma teoria da deriva, né? Que é você ter a liberdade um pouco com a ideia do flaneur, né, que o Baudelaire já nos convoca também, mas essa ideia da liberdade de que o urbano seja apreciado sem essa regulação posta das coisas. Então, assim, foi muito, muito interessante mesmo visualizar, conhecer esse trabalho de vocês e visualizar as imagens aí que vocês trouxeram também. Né? E nós abrimos para as questões. Né? Se tem... A Maria Eugênia chegou. Maria Eugênia, é possível agora a apresentação de vocês? Boa tarde, Rita. Tudo bem? Tudo bem? É possível, sim. É possível. Então, vamos lá. 15 minutos, eu te aviso, faltando 2 minutos, tá? Eu vou só avisar o grupo. O nosso artigo é composto por 3 pessoas que fazem parte da curadoria. E eu vou... Avisei, pronto. Posicionar os slides. Se você quiser aguardar, a gente pode... Teria alguma mesa, alguma outra pessoa para falar antes? Não tem, mas a gente pode abrir, caso alguém... Eu vou olhar aqui... tem uma pergunta para o Eurípides, talvez a gente pudesse fazer isso, não é? Então tá pode bem, ser? Eu vou aguardar um pouco para ver se mais alguém pode comparecer para apresentar junto comigo, caso não apresento sozinha, tá bom? Certo, tá. Então, logo depois da resposta do Eurípides, a gente já passa para você. A pergunta feita pelo Jorge... Jorge Júnior, existe um limite para o planejamento das ações, onde nesse método de planejamento cabe o imprevisto, cabe não o imprevisto, mas o espontâneo. Eurípides. Eu acho que existe um limite para o planejamento. Eu acho que o limite do planejamento é tanto o limite do tempo quanto o limite do que você quer explorar, né? O que eu trato, o planejamento para mim é muito importante, porque eu acredito que o planejamento, na verdade, ele faz com que você aumente as possibilidades, né? Então, se você vai visitar alguma cidade em busca da arquitetura, o acidente acontecer entre o planejado, né? Entre aquilo que você está fazendo de planejado, né, você potencializa o acidente ou o espontâneo dentro daquela área sua que você já está buscando, né? Então, eu falo isso no sentido do planejamento para você potencializar a repertorização. Então, vamos supor, se você vai visitar uma cidade, você visitar aquela cidade tendo focos pré-estabelecidos, você consegue se sensibilizar com mais informações do que se você chegar lá e ficar totalmente espontâneo numa busca completamente local, né? É uma possibilidade, mas o que eu coloquei aqui como método é sempre para a gente tentar buscar mais, né? Porque o que eu coloquei é a repertorização como princípio, né? Então, a repertorização está muito ligada a essa quantidade de experiências, né? Então, até o que eu percebi ali na Cristina, né, que a Mariela estava mostrando, né? Então, como que ela se sensibiliza ao visitar locais importantes da cultura islâmica, né? E depois como que ela nos sensibiliza ao formalizar a arte dela, né? Ao transformar aquilo, né? Então, o espontâneo, ele está dentro do planejamento, né? Ele não, eu falo assim, ele não é, o planejamento não é um engessamento da ação, é que você permite que o espontâneo aconteça entre ações correlatas ao que você está buscando,
certo? Não sei se eu fui claro, mas era mais ou menos isso que eu tentava buscar. Assim, só para... Porque eu faria uma pergunta um pouco nessa via. Para você é possível reestruturar, depois desse metodológico posto, você acredita que, em alguma ocasião, essa reestruturação seja necessária e possível? Reestruturação do quê? Esse método, do próprio método, assim, o método não está dando conta disso. Não, eu acho que sim, é porque a gente está tão acostumado com a palavra planejamento que ela parece muito rígida, né? Só que o planejamento permite que a gente lide com o imprevisto ou com novas possibilidades, porque você já está com informação, com conhecimento acerca daquela área do que está acontecendo, né? Então, se você está ali, uma situação hipotética, você está ali visitando um museu, buscando alguma coisa, né? É muito mais provável que ali aconteça uma questão espontânea relativa à arte do que se você tivesse perdido numa alfândega porque esqueceu um documento, por exemplo. E aí, na hora que esse espontâneo acontece, claro que você pode reestruturar, né? Mas você está sempre reestruturando dentro da sua busca, dentro da sua área, né? Então, se a pessoa está buscando pintura, é uma coisa, se ela está buscando dança, é outra coisa, se ela está buscando escultura, é outra coisa, né? Porque aí você vai se envolvendo dentro dessas possibilidades de uma área, né? Então, o planejamento, eu acho que ele não é a palavra adequada, né? Porque ele suscita um certo engessamento. Mas, na verdade, eu entenderia ele mais como um preparo temático, sabe? Então, vamos supor, você vai visitar Barcelona, pode passar sem perceber nenhuma obra da Cristina, por exemplo, né? E aí, a partir do momento que você está visitando uma obra da Cristina que você pesquisou, alguém pode te falar, tem outra obra em tal lugar, olha, vem comigo que eu vou te mostrar o bar onde ela tomava uma cerveja, e aí você vai se enriquecendo de experiências ligadas ao seu tema. Eu acho que a estrutura nesse sentido, sabe? Certo, então. Muito obrigada, Eurípides. Podemos, Maria Eugênia? Podemos. Peço licença. Faltando 2 minutos, então, que são 15 minutos, faltando 2 minutos, eu aviso você, tá? Vocês, Virgínia também chegou, não é? Ah, que bom. Imagino que sim. Compartilhamento. Cheguei. Oi, Virgínia. Oi. Vou colocar a tela para ser compartilhada, tá? Tá visível para vocês? Sim. Ah, perfeito. Então, nosso artigo, né, o artigo da Virgínia Manfrenato, do Arthur Gomes e meu, Maria Eugênia Matricardi, sobre estética das viagens, é uma relação entre curadoria e expografia como poética na exposição Estéticas das Viagens. Essa exposição está vinculada ao colóquio. Nós iniciamos esse projeto curatorial a partir do convite do professor Miguel Galli e do grupo de pesquisa Ambiente 33 para que pudesse compor parte do evento como um desdobramento, né, de todas essas pesquisas em diálogo. Então, os conceitos desnorteadores da exposição, ou ainda conceitos suleadores, a gente tem, em média, 4 eixos curatoriais, né? 4 eixos conceituais para poder estruturar conceitualmente o projeto de exposição e expografia. Entendemos que nos processos das viagens, nem todas elas são voluntárias. Os processos diaspóricos dos corpos submetidos ao trabalho forçado criaram novos imaginários, novos deslocamentos, paisagens e práticas antes alocadas em outros tempo e espaço.
Ao propor uma investigação desses caminhos não caminhos, os arquipélagos construídos a partir das junções e disjunções também, nos deparamos com os trabalhos que traduzem questões quanto aos laços, aos pertencimentos e aos retornos. Os imaginários diaspóricos são mais presentes do que pensamos, permeiam as palavras, os cheiros, os sabores, se traduzem reconstruindo nossos espaços, tanto quanto território geopoético, geopolítico, quanto geoteórico, inclusive. Então, nesse núcleo, nós temos alguns artistas, como Rômulo Barros, Cecília Bona, Antônio Obá, Maria Eugênia Matricardi e Paulo Nazaré. A obra do Paulo Nazaré ainda está em processo de requisição, mas nós estamos agregando outras obras, já que a exposição vai ser adaptada para via virtual, por conta, né, da crise sanitária pela qual nós estamos atravessando. Então, o Atlântico é traduzido por Paul Gilroy como concatenação de mundos e contracultura da modernidade, nos fazendo compreender a emergência dos corpos em seus desdobramentos de afetos, memórias, fecundidade sígnica, alteridades e violências que constituem terceira margem na perfuração do tempo. A gente utiliza a terceira margem como uma imagem do Guimarães Rosa, quase uma imagem conceito, né? De um lugar que se difrata a partir do habitat. Então, essa é uma ideia de perfuração do tempo, como a canoa, né, no conto A Terceira Margem do Rio, perfurou o tempo naquele tempo e espaço. Essa abordagem cosmopolita nos leva necessariamente não só à terra, onde encontramos solo no qual se diz que as culturas nacionais têm suas raízes, mas ao mar e à vida marítima, que se movimenta e que cruza o Oceano Atlântico, fazendo surgir culturas planetárias mais fluidas e menos fixas. O tempo difratado, diasporicamente, fracionado, interseccionado por outras durações. Um gole de mar, percurso à deriva, e o fio invisível a segmentar contas de miçangas. Então, essa é uma das obras que compõem esse eixo curatorial dos imaginários diaspóricos, se chama Pedrada, do artista Rômulo Barros. É um objeto feito de figa, partes em madeira, um estilingue com uma semente de pau-brasil. Outro trabalho também do mesmo artista se chama Irmãos do Mesmo Sangue. Esse objeto ele é construído com uma cabaça, veludo e nós, elos de correntes, laços sanguíneos, e também nos lança o nosso imaginário para o período colonial, né? De toda a questão da escravidão e da tortura de corpos. Em cabaça, veludo, madeira e uma esteira de palha. Se nós formos pensar na importância simbólica da esteira de palha nos terreiros de candomblés, na cultura da roça, no diálogo com a cultura popular, é um objeto extremamente significativo, que faz essa partilha do sensível junto a uma ideia de imaginário diaspórico. Esse é o trabalho da Cecília Bona, Em Certo Jardim, Ciclos de Oxumaré. Ela coloca diversas batatas doces para brotarem, né? Batata doce faz parte da manutenção energética do orixá Oxumaré, e essas germinações, esses brotamentos vão se alargando, vão se espalhando, se alastrando pelo espaço da galeria, né, com esse tensionamento entre equilíbrio, desequilíbrio, entre construção e desconstrução, entre céu e terra, que é justamente parte da cosmologia iorubana a partir do orixá Oxumaré. Esse é um trabalho do Antônio Obá, né? Esse caminho tecido na cabeça enquanto rastro, enquanto percurso, enquanto trilha de Exu, né? A ser talhado no próprio Ori, que é a cabeça. Ori seria o equivalente à consciência, dentro de uma tradução mais aproximada. Esse é o meu trabalho.
ele se chama Caminho dos Ossos, foi feito em uma residência artística no Lago Oeste, a partir de 10 dias coletando ossos nas beiras de estradas, utiliza um cachorro morto encontrado junto a esses ossos e tem um diálogo também com Nanã e Obaluaê, né? Nanã é a senhora do Jardim dos Mortos, Obaluaê é aquele que recebe o corpo para a terra comer. Esse é o trabalho do Paulo Nazaré, que nós requisitamos do acervo da CAL, da Casa de Cultura da América Latina, e é uma das imagens, uma das fotos que compõem a viagem dele, de duração de 11 meses, que se chama Notícias da América, né, em que ele sai de Governador Valadares, de Minas Gerais, e vai pegando carona, caminhando, pegando vários tipos de transportes até o Brooklyn, nos Estados Unidos, para lavar os seus pés em um rio. O outro eixo curatorial são os cadernos de viagem, de paisagem, né? Não podemos tratar de viagem sem falar de paisagem. Dos registros das missões artísticas francesas e austro-alemãs, as fotos feitas com aparelhos portáteis, com a intenção de compor o feed das redes sociais. O fato é que a viagem, a paisagem, as suas representações pictóricas estão intimamente relacionadas. Nas derivas urbanas, nos respiros campestres, a paisagem se apresenta quase como se fosse natural, uma coisa dada. Nesse eixo, questionamos a naturalidade dessas imagens, apontando as notas que orientam as formulações do ver nesses caminhos tortuosos que saltam entre o lá e o cá. Nossas relações com os espaços de trânsito de culto natural construído, o concreto e o etéreo, recortes de uma cena em constante execução. Aqui estão Karina Dias, Vagamundo, Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos, Raíza Curti Alegabeira, Kali Sacha, Ana Reis, Henrique Detome, Lucas Sertifa, Cecília Lima, Yasmin Adorno e Maurício Chades. Vocês vão ver que em alguns outros eixos conceituais, esses nomes reaparecem, é justamente porque eles estão em trânsito, em errância por essas rotas conceituais. A Vista, que é uma videoinstalação da professora Karina Dias, que é uma imersão a partir de uma videoprojeção, né, em uma paisagem. Tem o trabalho do Grupo de Pesquisa Vagamundo, também coordenado pela professora Karina Dias, em que esse grupo de pesquisa faz uma viagem ao Lago Paranoá e encontra uma ilha, e é uma ilha que faz uma disrupção na paisagem de um lago ornamental. E aí eles permanecem horas em estado de ilha, recoletam alguns fragmentos de tempo, de memória e de espaço e retornam para recompor essa paisagem a partir de uma série de objetos e formas de instalação pelo espaço. E aqui, como vocês podem ver, é o grupo de pesquisa que coloca o anúncio em um jornal dizendo procuramos embarcação, para que essa viagem pudesse ser feita. Esse é o Hotel Relento, é uma instalação, fotografia, né, da instalação, trabalho de Alegabeira e Raíza Curti, a partir de uma viagem que eles fizeram de bicicleta e passaram por diversos lugares construindo trabalhos de arte em diálogo com a paisagem. Arqueologia Erótica, um registro de performance da Ana Reis. Essa ação foi realizada em Portugal, né, em uma viagem que ela fez, e aí nessa relação erótica do corpo, né, em contato com o espaço, essas porosidades, esses atravessamentos, pensando no poro enquanto uma medida mais alargada de relação com o mundo, com a pele, ela propõe uma forma de arqueologia subjetiva e diálogo com a paisagem.
Esse é o trabalho do Corpus Informáticos, Combeiro. A gente tem a Kombi enquanto um dispositivo de viagem, né, de viagens coletivas, que lança o nosso imaginário aí para os hippies, para a contracultura da década de 60, para a reorganização de produção de modos de vida, para o entendimento da errância enquanto uma experimentação de mundo para além dos pressupostos de uma vida normativa. Então, a Kombi está como dispositivo de viagem e uma cartografia utópica de desejo. Esse é o trabalho da artista Kali Sacha, Manuela, la turista arruinada com el dólar. Ela faz uma viagem por diversos países da América Latina. Esse acontece na Argentina. As fotos são de pessoas anônimas, porque ela entrega a máquina fotográfica na mão de turistas, e eles tiram as fotos e vão embora, assim como esse dispositivo de registro de viagem, que é tão comum, né? Da gente pedir foto para alguém tirar a foto por nós. E aí ela constrói essa persona muito em diálogo aí com a história da performance, com La Pocha Nostra, com Guillermo Gomes Penha, utilizando a ironia e o humor como um dispositivo de ação, assim como a precariedade. Maria Eugênia, 2 minutos, tá? Nossa, tá bom. Eu vou para os conceitos diretamente. Desculpa. Trabalho da Cecília Lima, Lucas Ertifa, Colagens, Yasmin Adorno e Maurício Chades. Temos o eixo conceitual literatura e escritura como poética, Geortoff, Ludmila Alves, Paulo Bruschi, a partir de arte postal, tão atual, né, pensando em questões políticas, ditadura, corpo como deslocamentos subjetivos, esse é o trabalho da Clarice Gonçalves, fala de maternidade, trabalho do Ariel Nobre, Tarcísio Paniago, fala de um percurso de um corpo trans, né, como um deslocamento subjetivo. Nido, da artista colombiana Tsitsi Barrantes, que também fala de maternidade, enquanto um deslocamento de corpo, a partir do próprio corpo, e essa é uma performance que ela faz atravessando um rio e uma cidade de um lugar para o outro, coletando os lixos e depositando em um local que ela encontra como adequado. Relação entre curadoria e expografia. Virgínia, você quer falar? Segue aí. Tá bom. Falta 1 minuto. Tá bom. Essa expografia, esse projeto e essas imagens foram pensados a partir do diálogo entre nós e muito do trabalho da Virgínia Manfrinato. Expoeses enquanto um conceito curatorial, né, da Del Castillo, falando da abertura do percurso, curador e curadora como agente de criação de um objeto de arte, né, para além das obras, a curadoria em si, ela se torna esse objeto. Pensamento arquipelar é um conceito do Edouard Glissant, que vai dialogar com essa ideia de construção de um território movente. Então, nós, na adaptação da exposição física para o modo virtual, pensamos, e essa ideia do Arthur Gomes, em utilizar a própria logo, né, a própria imagem de identidade visual do evento enquanto uma nebulosa, né? Pensando em aproximação dos eixos curatoriais a partir de uma navegação virtual que seja dada de forma não linear, em errância. A gente vai de encontro também ao pensamento arquipelar, que é o pensamento frágil, ambíguo e delicado, a partir do intelectual negro martinicano Edouard Glissant, e por que não pensar nessa movimentação de um átomo, de uma nebulosa e de uma encruzilhada circular a partir de Exu, que é o próprio movimento, a própria dinamicidade, é aquele que introduz o erro, que introduz a diferença, que introduz a contradição para desestabilizar o status quo.
Eu acho que essa foi a nossa apresentação. Agradeço a todos e a todas e peço desculpas pela rapidez. Então, muito obrigada, Maria Eugênia, parabéns a vocês pela exposição desse percurso curatorial, né, que mostra esse ecletismo na concepção de um conceito do evento, né, eu agradeço por essa clareza com que vocês nos mostraram isso. Tem uma pergunta aqui no chat da Mariela para a Lorena, e eu quero também fazer uma pergunta para a Lorena, já vou fazer em bloco, tá? Pode ser assim, Lorena? A pergunta da Mariela é a seguinte: a partir dos croquis da sua apresentação, gostaria de saber se essa viagem gerou algum material gráfico, como um diário visual de bordo. Pergunto isso, pois é frequente artistas elaborarem livros de artista que resultam de viagens. Fiquei curiosa em saber se essa prática também é frequente no campo da arquitetura. E a minha pergunta, Lorena, vai no sentido ainda da previsibilidade do método, que eu havia dito, né, fazendo a síntese das 3 apresentações, mas eu me fixei especificamente na questão do Deleuze. Quando você fala do Deleuze. Então, o que eu gostaria de saber é se você concorda com Deleuze, com a visão que ele tem de que uma viagem pode ser um percepto e, portanto, ela pode se dar independente do deslocamento, né? E eu falo isso me lembrando, quando na sua fala fiquei me lembrando dos objetos relacionais que a Lígia Clark propõe, né, e que nos convocam a uma viagem sensorial. Eu tive a oportunidade de participar numa exposição em 2004 na Pinacoteca, numa exposição da Lígia Clark, em que eu passei por esse percurso sensorial. Então, eu queria saber também de você, se você concorda com essa visão de que não precisa necessariamente passar pelo sensorial do corpo, se a ideia nos coloca nesse patamar. Obrigada pelas perguntas. Vou responder primeiro a Mariela. Te agradeço assim, a pergunta. Na verdade, o que acontece? A gente está fazendo um livro, a gente está em fase de finalização de um livro, só que fotográfico. Esses croquis, na verdade, como foram 17 viajantes, cada um teve o seu arquivo pessoal, né, que foi compartilhado, né, toda a pesquisa. Mas, não, assim, eu acho que na arquitetura existe sim arquitetos que fazem tem esses livros, né, de croquis, de viagem, isso é até muito frequente, né, a gente que trabalha muito com desenho, mas no nosso caso não, a gente optou, na verdade, pela fotografia. Então, esse livro, a nossa intenção é mais fotográfica na divulgação de toda a fronteira. Então, uma das críticas que a gente tinha é que os estudos da fronteira Brasil-Uruguai são muito focados em 2 cidades específicas, Chuí, Santana do Livramento e Ribeira, que são cidades mais conhecidas, têm maior história, enfim, e as outras são muito esquecidas. Então, é uma das nossas funções e objetivos. Mas, espera aí, será que todas as cidades têm características iguais por estarem em uma mesma fronteira? E a gente viu que não, que são muito diferentes. E essa fotografia a gente fez por sessões. Então, a gente fotografou instituições, praças, vegetação, paisagem. Então, a gente está criando todo esse acervo, né, que a gente vai levar em cada uma dessas cidades, também a gente pretende levar, para ser uma contribuição para elas também, né, e ajudar no planejamento dessas cidades, né, no nosso caso específico. E quanto a essa pergunta, Rita, confesso para você que a gente viajou primeiro e depois eu fui descobrir isso do Deleuze. A princípio, eu já estudava um pouco antes da filosofia da diferença, mas não sabia essa visão dele. Mas quando ele toca nesse ponto, eu tenho que concordar, porque às vezes quando a gente ouve uma música, um cheiro, principalmente, uma comida, não tem como a gente viajar, né, para aquele lugar. Então, eu acredito que o que ele fala a gente concorda, mas no caso dessa nossa viagem, também foi importante o corporal. Então, eu acho que é uma complementação. São pontos diferentes que dão perceptos diferentes e complementares coexistentes, na verdade, né? Então, nenhum é predominante do que o outro, sim, coexistentes. Então, foi muito importante essa fala dele para a gente, né, fugir um pouco que existe também uma falsa ruptura da viagem, como se ela fosse resolver todos os problemas. Não, né? Mas eu acho que ela complementa muito bem essa outra relação.
Então, eu acredito que esse duo tem uma potência muito maior. Acho que era isso. Certo, obrigada, Lorena. E até porque esse traz um percurso da memória, né? Não por acaso ele está falando do Proust ali, do Caminho de Swan, né? De resgatar o cheiro do biscoito, o cheiro de infância, o cheiro, né? Enfim, daquilo que é possível trazê-lo, né? A partir daí. Obrigada, então, nós temos aí espaço e tempo para questões ou para que vocês complementem, né? Aquilo que gostariam de ter dito e não teve tempo. Se alguém tiver alguma questão. Eu queria só perguntar uma coisinha que eu fiquei na dúvida para o Eurípides, que você focou muito a sua apresentação na questão do método, né? Eu achei fantástico, assim, eu vou até pesquisar mais essas suas referências, porque complementa muito o que a gente faz também. E aí, o que eu fiquei na dúvida foi sobre a sua viagem. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, que cidade foi aquela da fotografia? Eu fiquei curiosa, assim, e quais que foram as sensações que você teve, ou percepções nessa viagem? A viagem, na verdade, foi um percurso de carro, 10 mil quilômetros, que aí eu saio de Brasília, entro em Mato Grosso, passo para a Bolívia, da Bolívia para o Peru, do Peru para o Acre, e aí eu retorno para Goiânia e depois Brasília, né? E aí, essa questão do método, ela aconteceu em paralelo com a minha leitura do Baumgarten, que eu estava fazendo nas disciplinas de estética da UNB, e aí eu tentei montar isso, né, para ver se na viagem se potencializava com relação a outras que eu já tinha feito, né? Então, a viagem vira um trabalho, né? Vira um serviço, assim, praticamente, né? É muito menos... É muito mais um compromisso do que um lazer aleatório, por assim dizer, né? E aí eu apliquei aqueles 3 passos, né? De planejar, de agir e depois de formalizar isso. E aí, no meu caso, o planejamento vai com o mapa, com o que ver, né? Fazer essa pesquisa das obras, né? E como que isso acontece. E aí eu vou parando de cidade em cidade, né? Então passo 1 dia, 2 dias, 3 dias em cada cidade, dependendo dessa quantidade de itens, né? E aí os acidentes, não o acidente, né? Ali que o Jorge tinha falado, o espontâneo acontece, né? Apesar do planejamento, né? Então, às vezes, tem coisa que você não acha na internet, você não acha no livro, você só vai encontrar lá, mas você encontra quando você está na sua área de atuação ou de busca, por assim dizer, né? Então, assim, você está buscando arte, aí a pessoa já mostra um antiquário, já mostra um sebo, sabe? E tudo isso enriquece a questão do trajeto. E aí, a questão do registro também, né? Eu registro tanto um diário de desenho e de anotações, quanto o registro fotográfico. E aí, depois disso, fazer essa formalização das apresentações, né? Então, selecionar todas as fotos, passar o diário a limpo, tudo certinho. E aí, isso, depois você pode utilizar em outras coisas, né? Igual eu estou utilizando aqui no seminário, eu já utilizei a fotografia em exposição, eu já escrevi outros artigos sobre essa viagem, mas com outro viés, né? Que não entrando dentro da filosofia. E aí eu percebi que essa organização, ela acaba levando também a uma construção de repertório dentro da minha área, né? Então, fotos que eu fiz e edifícios que eu visitei, que não tem nada a ver com a minha tese, que parecia não ter nada a ver com a minha tese que eu estou formatando hoje, eu estou utilizando essa informação dentro do meu trabalho de história, sabe? Então, fechou bem, sabe? Eu achei que por isso que eu tentei formalizar isso nessa apresentação, porque eu achei que foi legal e que foi construtivo, pelo menos para mim, tentar seguir um planejamento e uma certa, não é rigidez, mas uma disciplina de ação, né? Uma disciplina de visitar, de ver, de conversar, de agir além do confortável, do que parece ser confortável, por assim dizer. Obrigada, Eurípides.
Mariela, tem uma questão para você, e eu já faço também a minha, que quero saber do que você não disse. A minha é do que você não disse. O Jorge Júnior pergunta, diz que gostaria de saber um pouco mais como foi o processo de descoberta das obras da Cristina Iglesias e como isso impactou sua pesquisa no doutorado. E a minha pergunta é como é que você com a ideia de história da arte, você percebe a ideia de arquivo. Eu fiquei curiosa, porque você fala desse percurso para o historiador, mas você fala também da consulta aos arquivos. Como é que foi essa consulta aos arquivos? Qual a importância dela para você? Bom, vou começar respondendo pelo Jorge. A descoberta do trabalho da Cristina, inicialmente, literalmente, ela caiu no meu colo no dia que a minha orientadora trouxe para mim um catálogo da Cristina e colocou no meu colo, né? Então, assim, foi um acaso de novo. Mas, então, inicialmente, eu apenas consultava fotografias e houve um momento que o site dela, que era o lugar onde eu mais buscava imagens, informações, ficou fora do ar. Então me bateu um desespero, porque o lugar onde mais tinha fonte do trabalho dela, eu não tinha acesso. Então foi um período assim, o site dela já voltou, ele foi reformulado, né? Foi assim, voltou já tem até um tempo, mas nesse período, ao longo de mais ou menos 6 meses, eu quase fiquei no escuro. Então, uma outra coincidência foi quando ela fez uma exposição fora do país, em Grenoble, que foi inclusive a primeira imagem que eu mostrei. Foi uma exposição mais ou menos retrospectiva dela, né? Tinha alguns trabalhos mais antigos e um ou outro que era novo. Então, lá que eu tive a certeza que eu queria realmente fazer o trabalho sobre a Cristina. Então, assim, né, eu pensei muito nisso que a Lorena falou, da possibilidade de a gente não ter que fazer esse deslocamento físico e tal. Para mim, foi essencial, né? Eu acho que seria possível ter determinada experiência com a obra da Cristina se eu tivesse já algum repertório relacionado, né? E acho também que, pegando um pouco do viés da fala de Eurípides, eu talvez tenha parecido que ter feito tudo muito no acaso, né? Mas, na verdade, assim, eu fui com tudo muito planejado, mas várias coisas que eu planejei não deram certo. Então, eu tive que ficar me virando. Por exemplo, eu combinei de fazer uma entrevista com ela e ela não pôde me receber. E eu já estava lá na Espanha. Então, assim, eu tive que me virar buscando entrevistas que estavam em revistas, especialmente assim nas bibliotecas de lá, né? E aí uma facilidade que a gente tem com o doutorado de sanduíche é que pelo menos assim essa documentação ela é providenciada para a gente, então eu pude fazer essa consulta nos arquivos, né? Os arquivos, a consulta foi muito assim, como uma questão de descoberta de informações que não estavam disponíveis antes, informações bem mais antigas, desde o início da carreira da Cristina, e também no viés muito de confirmação de algumas outras informações que não estavam tão claras em livros e catálogos que eu tinha acesso da Cristina, né? Então, por exemplo, um compilado das exposições que ela fez, uma outra exposição que talvez não fosse tão importante para ela e por isso não estava no site. Eu fui consultar, descobri em jornais, né, na consulta no próprio arquivo foi basicamente na Biblioteca Nacional da Espanha, e também algumas obras gráficas da Cristina que nunca foram para exposições e também não são comercializadas, que são pequenos livros de artista. Então foi assim, acho que talvez tenha sido até o ponto alto da minha viagem, foi ter conseguido ver um caderninho pequenininho da Cristina, que é um trabalho dela que não é que você encontra apenas a foto da capa na internet e não está à venda em lugar nenhum. Então foram essas descobertas assim. O arquivo foi muito pelo viés de confirmação, de aquisição de novas informações e construção do repertório, né? E aí a descoberta, retomando já a pergunta do Jorge, impactou assim. Eu acho que eu pensei muito esse impacto dessa viagem no período de quarentena, porque, né, eu fiz esse trabalho e aí pensei muito assim
na importância do deslocamento físico. E aí, quando teve a quarentena, e a gente foi obrigado a ficar em casa, eu pensei muito assim, como que eu faria esse trabalho hoje? Né? Eu acho que eu teria feito, com certeza, um trabalho totalmente diferente, mas não só as informações que eu trouxe, mas as imagens que eu trouxe, que foi boa parte das imagens que eu tirei, que eu fotografei, que eu fiz o tratamento, e também a forma como eu construí a narrativa do meu trabalho. Porque no meu trabalho eu relatei muito a experiência pessoal que eu tive estando em contato com o trabalho da Cristina. Embora tenha sido um trabalho de história da arte, talvez um pouco mais formal, mas a narrativa que eu construí foi assim determinada por essa viagem que eu fiz. Acho que talvez essa tenha sido a outra grande descoberta do trabalho dela. Certo. Nós ainda temos um tempo aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Maria Eugênia, Virgínia também, a respeito do conceito de espectador emancipado do Rancière. Vocês citam aí por 2 vezes a questão do espectador emancipado. Em que sentido um espectador emancipado interage com aquela concepção de que ele já detém um saber e, portanto, essa arte ou performática ou não, interage com ele, mas em que sentido esse saber traz para esse espectador o conceito de emancipação? Na verdade, a pergunta é, como ele se percebe emancipado diante dessas obras que vocês elegeram? Você quer responder ou quer que eu responda? A gente pode falar também. Juntos. Podemos falar as duas. No caso da expografia, que é onde a gente cita, é mais para fazendo uma relação entre obras que possam vir a ser conhecidas do espectador, né, do visitante, com relação a outras que ele desconhece, né? Acho que tem uma coisa importante de deixar os eixos curatoriais claros, a gente ter eixos curatoriais de fato, ter correlações entre essas obras, e o espectador ir compreendendo a partir de um percurso, a partir da disposição dessas obras no espaço, e compreendendo esses conceitos, o conceito de cada eixo, o conceito de cada obra, e fazendo associações e compreendendo através do viés daquela exposição, daquela proposição, porque a gente acredita um pouco que é isso, assim, enfim, é uma parte do meu trabalho, considerar a exposição uma nova obra, né? Então, a partir de fragmentos, a partir de partes de um todo, a criação de uma exposição seria uma nova obra com outros discursos, com outras narrativas, com outras poéticas, com outras, independente de cada parte, né? Então, acho que é mais a emancipação nesse sentido, de permitir ou favorecer um percurso, um trânsito onde ele consiga abarcar os conceitos de cada eixo, os conceitos gerais da exposição. Uhum. Eu gostaria de fazer um diálogo entre o Rancière, né, do espectador emancipado, mas também pensando em opacidade a partir do Édouard Glissant, em que existe o que é visto, mas esse invisível, esse não dito... Virgínia, seu microfone está aberto, Virgínia. Pronto. Desculpa, Maria Eugênia. Imagina. A partir dessa opacidade, né, que apesar de fazer essa correlação entre as estruturas conceituais dos eixos curatoriais, vamos tentar, a própria navegação do site, não sendo linear, propõe uma abertura de correlação e de integração entre essas imagens, muito próximo ao Atlas Mnemosine, do Aby Warburg, pensar nesses percursos enquanto formas de errância. Eu acho que não estruturar, não estratificar um caminho pode ser uma via de desconstrução, de emancipação, porque essas correlações, esse horizonte sensível desse percurso, a partir desse
espectador ou espectadora, ele pode ser feito a partir de um trânsito nessa navegação arquipelar, né? Não é um continente de terra fixa em que a estrutura é linear e ela compreende uma relação de interpretação estratificada. Ela está em movência, ela está em movimento, né? Ela está dialogando com esse nomadismo subjetivo também. E eu acho que se constitui, enquanto um terceiro objeto, uma terceira obra, a ideia de curadoria, também a partir da integração e relação com esses espectadores, né? Que têm as suas próprias ferramentas sensíveis para poder construir as próprias percepções a partir das obras. Sinto isso, assim, sinto que é a partir de um horizonte de navegação mais fluido, que essa emancipação ocorre, e não a partir da estratificação. Não sei se eu respondi ou se eu fui muito prolixo. Responderam, Virgínia, e eu amei a concepção de uma exposição como uma nova obra. Nunca tinha me atentado para isso. Né? Talvez para quem estuda a questão museal isso fique muito claro, mas para mim agora já vejo com outros olhos. Então, algo mais? A gente tem aqui no chat, quem ainda não assinou o formulário aí, preencher o formulário, não é? De frequência, a gente tem, a Mariela deixou para a gente um link das obras da Cristina Iglesias, para quem se interessar. E tem uma pergunta para Maria Eugênia e para Virgínia. Nossa, desculpa, Jorge Júnior. Você acabou de fazer, né? É possível pensar em uma curadoria emancipada a partir de uma autonomia na construção de narrativas para além dos editais, dos financiamentos, etc.? Super possível. Oi, Jorge, tudo bem? Pode falar, Virgínia. Não, segue aí. É que a gente já conversou um pouco sobre isso na aula, então vai lá. Tá bom. Eu acredito que sim, e acredito principalmente, a minha área de pesquisa principal é performance, né? A quantidade de eventos, de catálogos digitais, de residências artísticas, de cenas independentes, de galerias que constroem os seus trabalhos em diálogo, fazendo curadorias coletivas com artistas, é tão grande, e nesse momento político, com a depredação dos setores culturais, da universidade, né, de todos esses sistemas articuladores de arte, da depredação dos editais, inclusive. Então, a gente atua com muito mais força e muito mais potência autônoma, a partir de uma precariedade, sim, e não estou falando que nós não temos direito a esses recursos e a esses editais. Eu acho muito importante o diálogo com as instituições. No entanto, acaba sendo uma forma de resistência política, sensível, afetiva, estética, que a gente está tendo que elaborar. A nossa exposição, por exemplo, não está tendo financiamento, apesar de estar em diálogo com a CAL, com a UNB, com uma rede muito grande afetiva de pessoas, e eu sinto que esses espaços de autonomia, de emancipação, eles existem, eles precisam ser fortalecidos. Um pé dentro, um pé fora da instituição. Eu acho que as instituições também precisam ser fortalecidas, porque elas também estão sofrendo com essa depredação macropolítica que nós estamos vivendo atualmente. Então, muito bem. Jorge já foi contemplado aqui na resposta, né, no chat. Eu agradeço a todos e todas, né, tanto os expositores e as expositoras aqui de hoje,
quanto as pessoas que nos ouviram, quem ficou aí no backstage, né, Jorge Júnior? Agradeço também a todos e a todas por essa possibilidade, por nos instigar a pensar e fazer esses percursos, né, de querer buscar essas sugestões aí que nos trouxeram, né, essa vontade de conhecer mais todos esses espaços. Eu agradeço e convido para a roda de conversa que teremos, né, daqui a pouco, às 18 horas, então, ficou o convite aí. Obrigada, até mais. Parabéns mais uma vez.